Fala, família Dizascope, muito boa noite para todos vocês. Cara, estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo a palavra de Deus para que nós possamos nos debruçar acerca daquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações. Cara, deixa eu só te dar um toque antes. Todo estudo bíblico, ele não é meramente intelectual. Você tem que compreender que sim, de fato, nós compreendemos a Bíblia, né, de forma intelectual, ela passa pelo nosso cérebro, mas ela tem que descer para o nosso coração. E isso acontece através de um agir do Espírito Santo, que nós chamamos de discernimento da palavra, ou então remoer aquilo que nós estudamos aqui, ou que está sendo ministrado nesse momento. Uma coisa que eu quero te pedir agora é o quê? Cara, se tem alguém do seu lado fazendo barulho, peça com muito carinho e amor. Por favor, faça um silêncio em nome de Jesus. E fica sensível. Por quê? Porque é nos detalhes que o Espírito Santo fala com a gente. Talvez eu vou trazer aqui uma pregação de 40 minutos e uma frase vai ser aquilo que o Espírito precisava mudar, transformar dentro de você. Então, quero te convidar a estar bem sensível nesse momento, porque nós vamos estudar a palavra de Deus e, como eu disse, é mais do que um exercício meramente intelectual. Antes de a gente começar, eu queria fazer uma oração. Então, onde você está aí na sua casa, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pelo teu Espírito que nos guia no caminho da verdade. Senhor, nessa noite nós clamamos por ouvidos sensíveis à sua voz. Que o Senhor possa me capacitar naquilo que eu sou falho, Pai, para que eu possa transmitir aquilo que o Senhor deseja nessa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito entre nós, por tudo que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Cara, como eu disse, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Nós estamos numa série chamada O Reino de Ponta Cabeça, né? E nós estudamos sucesso de ponta cabeça. Manda aqui no chat para mim, vocês que estavam desde a primeira pregação, sucesso de ponta cabeça, casamento de ponta cabeça. Só lembrando uma coisa, eu também sou muito carente de retorno, então manda aqui foguinho, palminha, enfim, o que a sua religião permitir. Cara, aguinha também não. E hoje nós vamos falar sobre trabalho de ponta cabeça. Trabalho de ponta cabeça. E você pode falar, poxa, cara, hoje é domingo, o irmão vai falar sobre trabalho? Sim, hoje nós vamos falar sobre trabalho de ponta cabeça. Antes de mais nada, eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a cosmovisão que tem sobre o trabalho hoje na contemporaneidade. Isto é, na época que nós estamos vivendo. Existe um período na história chamado de período helênico, que é quando a cultura grega, a cultura de origem grega, se espalhou pela maior parte do planeta, vamos dizer assim. Não vou falar por todo o planeta, mas por boa parte do planeta. E tem algo muito peculiar na cultura grega, onde eles consideram o trabalho como um meio onde o ser humano manifesta a sua pobreza ou a sua escravidão. Isto é, ele sai de casa por causa de uma necessidade. É isso que Platão, Aristóteles vai falar no ano 300 ou 400 ali antes de Cristo Jesus. Então nós precisamos compreender que uma das frases que fica dentro da boca das pessoas que é movido por uma cosmovisão helênica ou uma cosmovisão grega é: eu trabalho porque eu preciso. Mas boa notícia, nós estamos aqui para alterar a nossa cosmovisão. Muitas das vezes eu já falei isso também, mas eu creio que a palavra de Deus entra dentro do nosso coração para transformar quem nós somos em essência. E um dos fundamentos que as pessoas que acreditam nessa cosmovisão grega de trabalho, onde o trabalho é um meio que o ser humano manifesta simplesmente a sua escravidão por conta da necessidade, é o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 17 e 19. Se você quiser abrir comigo aí, Gênesis 3, 17 e 19. A Bíblia fala assim: e Deus disse a Adão: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas ou em cansaço você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos, ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Muitas pessoas que acreditam que o trabalho é uma maldição, ou o trabalho é uma escravidão, se fundamenta nessa passagem. Mas é o que eu estou aqui para perguntar algo para vocês, cara. Nós precisamos pensar sobre algo. A pergunta é: ter filhos é bênção ou maldição?
Responde aqui para mim no chat. Ter filhos é bênção ou maldição? Porque se nós falarmos que o trabalho que Deus tinha acabado de colocar sobre Adão era uma maldição, então um pouquinho antes ele fala também para a mulher que ele ia aumentar as dores de parto. Então nem ter filho e nem trabalhar é uma maldição. Porém, esses dois atos nobres que o ser humano tem foi manchado pelo pecado. E quando nós vamos pensar sobre trabalho na perspectiva de Deus, nós precisamos voltar o trabalho em origem, o trabalho em essência, o que era o trabalho antes do pecado. Nós precisamos pensar nesse ponto de vista. Mas antes disso, eu quero trazer para você a cosmovisão bíblica. Qual é a cosmovisão bíblica sobre trabalho? Espera aí que está escapando aqui. A cosmovisão bíblica sobre trabalho... Agora encaixou, gente. A cosmovisão bíblica sobre trabalho é que trabalho é parte constituinte do ser humano, isto é uma ordem criacional de Deus. Trabalho na perspectiva de vista hebraica ou na perspectiva de vista bíblica é algo que nós fomos criados para fazer. E se a frase que sai daqueles que são influenciados por uma cultura grega é eu trabalho porque eu preciso, a frase que sai daqueles que compreendem o trabalho de ponta cabeça, ou melhor, na perspectiva de Deus é eu trabalho porque isso é parte de quem eu sou. Cara, eu quero explicar para você como funciona a cosmovisão na vida do ser humano. Explicar cosmovisão é algo extremamente necessário para o século XXI. Por quê? Em meio à pandemia, em meio à crise, eu estou aqui para falar para vocês que tem muitos empreendedores honestos e de sucesso fazendo milhões nesse tempo de crise e adversidade. A pergunta é como eles conseguem enxergar para um problema e trazer uma solução que vai transformar a vida de muitos e com isso ser recompensado financeiramente. E por que muitos olham para um problema e fica, cara, já era, estamos sempre enrolados e tal. Isso mostra que a cosmovisão daqueles que olham para o problema e compreendem que é um meio pelo qual eles podem solucionar ou ajudar a vida de pessoas a ser transformada. Para te explicar um pouco sobre cosmovisão, eu quero te dar um exemplo do que aconteceu em Oxford, no ano de 2017, na Universidade de Oxford. Um cientista pegou 4 macacos. Olha aí, presta atenção, uma historinha. Muito legal essa análise que um cientista fez. Ele chama Smith, e eu não vou arriscar falar o sobrenome dele em inglês, porque senão eu vou ofender o nome do cara aqui, que eu não sou muito bom em inglês. Só falo português em línguas. O cientista pegou 4 macacos, colocou dentro de uma sala, dentro de um laboratório, e colocou um cacho de banana pendurado na frente deles. E aí o que acontece? Toda vez que o macaco, aqueles 4 macacos, iam tentar pegar o cacho de banana, o cientista vinha e jogava um balde de água gelada no macaco. O macaco vinha tentar pegar o cacho de banana antes, quando ele estava quase chegando, o cientista vinha e jogava um balde de água gelada no macaco. E o que aconteceu? Depois de 3 semanas desses testes, os 4 macacos que estavam dentro daquele laboratório não iam mais tentar pegar aquele cacho de banana. Eles entravam dentro daquele laboratório. E quando eles chegavam lá, viam o cacho de banana, na mesma hora, eles se remetiam a uma experiência negativa que eles tinham tido de receber um balde de água gelada. Grande questão é que depois de 3 semanas, o cientista tirou um daqueles 4 macacos, deixou somente 3 lá e colocou um novato. E quando o novato chegou, viu o cacho de banana diante dele, o que ele fez? Saiu correndo e foi tentar pegar o cacho de banana. E naquele momento, os 3 que estavam juntamente com ele naquela sala, os outros 3 macacos, começaram a segurar o novato. Porque dentro dos 3 macacos, eles sabiam que se aquele novato tentasse pegar a banana, ele ia tomar um balde de água gelada. Então o que ele fez? Protegeram aquele irmão primata deles. Depois, no passar do tempo, foi substituído todos os macacos. E todos os macacos que estavam na sala ou no laboratório de análise, nenhum deles tinha tomado um banho de água gelada. Todos tinham sido simplesmente segurados pelos outros que já tinham tomado alguma vez. A grande questão, cara, é que depois de um tempo, aqueles novatos, nenhum tentou mais chegar no cacho de banana. Por quê? Porque eles foram agarrados pelos mais velhos, onde eles tinham uma visão de que o cacho de banana remeteria a uma experiência negativa.
Olhar para a cosmovisão é interpretar muitas das vezes experiências negativas que as outras pessoas tiveram, que talvez os nossos pais, os nossos avós, os nossos parentes, seja quem for, e colocar diante de nós e falar, é isso, ainda que esteja errado. Muitos de nós estamos presos numa cosmovisão helênica, grega, onde nós nos vemos como escravos do pecado e nós falamos uma frase sempre, trabalhamos porque precisamos. E nessa noite, eu quero ajudar vocês a transformar essa cosmovisão, para que nós possamos enxergar conforme a Bíblia diz o que é trabalho e o que é trabalhar. Trabalhamos porque faz parte do ser. E a pergunta que nós vamos responder nessa noite aqui é, como cristãos, por que trabalhamos? Como cristãos, por que trabalhamos? Existe uma área na filosofia, eu sou estudante de filosofia, existe uma área na filosofia chamada ontologia, que é o estudo do ser. E uma das poucas coisas que a filosofia concorda com a teologia é na questão da ontologia. Por quê? A teologia compreende que o ser humano é formado de corpo, de alma e de espírito. Assim como a filosofia também compreende, ontologicamente, isto é, estudando o ser, que o ser humano é composto de corpo, de alma e de espírito. Quando você olha para um defunto, um corpo no caixão, você não pode falar que aquilo mais é um ser humano. Por quê? Porque já a alma e nem o espírito está naquele lugar, simplesmente o corpo. Então, ser humano é essa parte constituinte de 3 partes, que nós chamamos de corpo, alma e espírito. Você pode perguntar, Léo, por que você está me falando isso? Porque eu estou te falando que Deus nos criou com uma finalidade. Ele é o mestre dos mestres em ontologia. Então, quando Ele nos cria consciente de que nós precisamos ter um corpo, nós precisamos de uma alma e nós também precisamos de um espírito. A grande questão é, como cristão, por que trabalhamos nos dias de hoje, ou como cristãos, por que trabalhamos? E o primeiro ponto que eu quero falar com você é porque trabalhar é parte do ser humano. Trabalhar é parte do ser humano. E um versículo que eu quero fundamentar essa minha afirmação está em Gênesis, capítulo 2, versículo 5. Gênesis 2, 5. Abre aí para mim, por favor. O Abner comentou aqui, estou entendendo. Cara, eu escutei a voz dele no meu ouvido. Gênesis capítulo 2, versículo 5, a Bíblia fala assim, cara, presta atenção, nós estamos no processo de criação céus e terra, olha o versículo 4, esta é a gênese, ou o início, ou o começo, estou dando vários sinônimos para você compreender, dos céus e da terra, quando foram criados, quando Deus, o Senhor, criou. Então, nós estamos falando da Gênesis, da criação dos céus e terra. E Gênesis capítulo 2, versículo 5, a Bíblia vai falar assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também, não havia ninguém para cultivar o solo. Cara, você está compreendendo o que a Bíblia está nos dizendo? Que no processo de criação o Senhor deu um pause e falou, peraí, está faltando alguma coisa nessa ordem criacional. Por quê? Porque não tem alguém que consiga lavrar, cultivar o solo. E a palavra cultivar, ela é sinônimo de trabalhar, labutar e servir. E eu quero que você compreenda que quando a Bíblia fala que o Senhor esperou um momento, porque Ele precisava colocar aquela peça-chave no tabuleiro, ou vou mudar porque às vezes tem gente que é muito crente. Ele precisava colocar aquela peça-chave no mundo, onde o ser humano pegaria a semente, pegaria a terra, prepararia a terra. Para quê? Para que tudo aquilo brotasse. Para que nós pudéssemos cultivar. Então compreenda que Deus não tinha feito chover, Deus não tinha permitido que a erva do campo brotasse, porque faltava o ser humano para trabalhar ali. Então quando nós compreendemos que trabalhar é parte do ser humano, cara, quando nós deixamos de trabalhar, nós estamos indo contra uma ordem criacional direta de Deus. E quando eu falo de trabalho aqui, eu quero que você entenda muito bem, porque talvez nesse momento algumas pessoas estão desempregadas, por conta de tudo que nós temos passado no país, estão pensando, agora eu estou enrolado. Porque se não trabalhar é pecado, eu estou desempregado, então eu estou em pecado. Não, meu irmão. Existe uma grande, ou um gap, um vácuo, gigantesco entre trabalho e emprego. Emprego
é uma atividade que você faz a fim de ser remunerado. Trabalho é uma atividade que você faz a fim de se realizar naquilo que Deus te criou. Então eu quero que você entenda isso, tá? Que talvez algumas pessoas estão aqui participando, estão pensando assim, né? Poxa, mas o Léo não sabe, mas eu estou desempregado. E não é culpa minha, eu sei, meus irmãos. Eu estou explicando para vocês que emprego é diferente de trabalho. Você pode muito bem estar desempregado, mas jamais você pode estar sem trabalhar. Por quê? Sabe, eu gosto muito de exemplificar com coisas simples. Se nós pararmos para pensar, meu pai, o Celso, meu pai biológico, qual é a melhor forma de honrar meu pai? Se a gente pudesse pensar assim, ó, Léo, hoje, como adulto, né, tenho 25 anos de idade, ou um jovem adulto aí, ou um jovem senhor. Qual é a melhor forma de honrar meu pai? Você pode falar, cara, talvez se você tiver uma condição financeira, no momento eu não tenho ainda, de dar um carro. Ou talvez seria uma forma de honrar meu pai, cara. Sempre gostou muito de carro. Pô, meu pai gosta de pescar, já sei, vou dar um barco. Se eu tivesse condições financeiras, tá, gente? É uma brincadeira aqui. Vou dar uma fazenda para o meu pai. Poxa, cara, é um meio pelo qual eu poderia honrar meu pai. Mas sabe qual é a melhor maneira que eu posso honrar meu pai? Quando eu cumpro aquilo que ele me disse para fazer. A melhor maneira que eu tenho para que eu possa honrar meu pai em vida é quando eu falo assim, pai, sabe todos aqueles conselhos que o Senhor me deu? Pai, sabe todas aquelas dicas que o Senhor me deu? Eu estou aqui cumprindo cada uma delas. Eu estou aqui honrando cada palavra que o Senhor me ensinou. A grande questão é que quando eu e você começamos a viver simplesmente por conta de um emprego, com a ideia de que nós trabalhamos porque nós precisamos, nós estamos desonrando a Deus, porque Ele nos criou para trabalhar como sendo parte de quem nós somos. Parte de quem nós somos. É uma ordem criacional. E por isso, nós precisamos trabalhar. Como cristãos, por que trabalhamos? E o primeiro ponto é porque trabalhar é ser parte. É parte do ser humano. E atualmente, abrindo um parênteses aqui para a gente pensar, atualmente aqui, nós precisamos entender que muitas pessoas se definem por aquilo que faz. E qual que é a grande questão, cara? Porque tudo que Deus criou é bom, mas vem o diabo infeliz e transforma tudo em coisa ruim. Deixa eu te falar uma coisa. Deus cria o trabalho e fala assim, ó, aí você vai se realizar em parte. Aí você fala, pô, glória a Deus. Então, nesse momento, você está vendo uma pessoa sendo realizada. Porque eu amo ensinar, cara. Eu sou fascinado em ensinar. Um dos trabalhos que eu mais gosto de realizar é ensinar. Eu tenho outras funções também, mas eu amo ensinar. Eu faço isso aqui, cara, sem me preocupar com nenhum retorno financeiro. Por quê? Porque eu amo. É aquilo que eu me sinto realizado. Eu creio que é um dom que Deus me deu. Lógico que eu estou desenvolvendo, lógico que eu estou construindo. Mas quando eu pego aquilo que eu faço e defino, ou melhor, quando eu pego aquilo que eu faço e me defino sendo aquilo que eu faço, isso se torna uma idolatria. Quando eu chego e falo para você assim, meu amigo, qual que é o seu nome? Aí você fala, meu nome é fulano de tal. E o que você é, cara? Aí você fala, eu sou médico. Eu falo, não. Aí se eu chegar para você e falar, cara, o que você é? Aí você fala, não, eu sou advogado. Não, eu sou diarista. Não, eu sou motorista, sou enfermeiro. Cara, deixa eu falar uma coisa, você não é nada disso, cara. Você está isso. Você é um ser humano e um filho de Deus. Isso são coisas imutáveis. Por toda a eternidade nós seremos seres humanos, transformados, regenerados e filhos de Deus, graças a Cristo Jesus também. Nós seremos por toda a eternidade. Então não pega aquilo que é parte de uma realização de si e transforma com uma sua identidade. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando você se define por aquilo que você faz, quando você parar de fazer, você perde a sua identidade. Porque tem muitas pessoas que quando aposentam, entram em depressão, entram em desespero. Muitas pessoas que existem, que executam, ou melhor, que têm um cargo muito importante em grandes empresas, em bancos, seja qual área for, quando ela para de trabalhar, ela se sente vazia. Sabe por quê? Porque a identidade dela era definida por aquilo que ela fazia, e não é assim. Trabalhar é parte e não todo do ser. Então eu quero que você compreenda que a partir de hoje, quando alguém te perguntar o que você é, você vai falar, eu sou um ser humano, filho de Deus. Agora, o que eu faço? Tá, aí eu faço outras coisas. Trabalhar faz parte de quem nós somos, e nós não podemos alterar isso para uma forma de idolatria. Então, o primeiro ponto que eu falei com vocês é porque trabalhar faz parte do ser humano. O segundo ponto que eu quero falar com vocês aqui nessa noite,
como cristãos, por que trabalhamos? Está fazendo sentido? Manda aí um Cheio, um Chabas, você que é reformado, um João Calvino, sei lá, manda aí alguma coisa aí. Gente, vamos lá. Eu amo ser formado, viu, gente? Fiquem em paz, estou brincando aí só. Segundo, como cristãos, por que trabalhamos? Porque trabalhar é glorificar a Deus. Trabalhar é glorificar a Deus. Olha comigo Gênesis capítulo 2, versículo 15. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A Bíblia fala assim, volta um pouquinho onde a gente estava olhando. Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Para o quê? Cultivar e guardar. Qual que é o sonho nosso? Meus irmãos, vamos conversar aqui. Minha geração, a galerinha aí de 20, entre 30 anos aí. Nosso sonho é aposentar. Comprar uma casa na praia, para aqueles que gostam de calor, e ficar lá, meu amigo. Quantas vezes eu falei isso para Ellen? Nega. Chama ela carinhosamente de nega, minha esposa. Quando a gente aposentar, eu vou comprar uma casa na praia, a gente vai ficar lá, só eu e você, de boa. Nós não vamos precisar mais trabalhar, não. Mentalidade helênica, onde eu acho que trabalho é ser escravo, e não, trabalho é parte do ser. E o que eu quero falar com você é que Deus tomou o homem e colocou ele no jardim com uma finalidade: cultivar e guardar, cultivar e guardar. Existe uma cooperação. Olha que maluco. Existe uma cooperação, existe um trabalho em conjunto, o qual nós participamos da obra que Deus está fazendo aqui na terra. Isso é desde o início. Você lembra? Não chovia, porque não tinha quem arasse a terra. Então, trabalhar é glorificar a Deus. Porque quando nós cultivamos a terra, e aqui vai virar uma chave na sua mente, pelo amor de Cristo Jesus, muda a sua mentalidade. Vamos mudar a nossa mentalidade, eu me encaixo nisso. Em relação ao trabalho, cara, quando nós lemos a palavra cultivar, ela vem do mesmo radical do original, ou da base de estrutura dela, do radical de culto e de cultura. Então, quando Deus fala assim, você fica lá no Éden, Adão, cultivando a terra, isto é, gerando a cultura de Deus no Éden. Quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, nós somos chamados para uma só coisa: cultivar, gerar cultura do reino dos céus aqui na terra e guardar a mesma. Então, que seja quebrada a nossa mentalidade de escapista, que acha que tudo vai acabar, que acha que tudo vai ser destruído. Não, nós cristãos cremos que tudo será transformado, que tudo será renovado, e a partir disso nós andamos por aí fazendo o quê? Cultivando e guardando a terra. Eu vou mudar a palavra, vou colocar um sinônimo aqui. Nós andamos por aí fazendo o quê? Estabelecendo a cultura celestial na terra. Você está entendendo o que eu estou falando, cara? Isso tem que fazer sentido para você, porque trabalhar é glorificar a Deus. E nós achamos muitas das vezes, e gente, eu entendo, a minha mãe, ela é diarista, desde quando eu me conheço por gente. Eu estou formando na segunda faculdade, com uma diarista me ajudando a pagar uma mensalidade, e eu me sinto extremamente honrado por isso. Mas quando eu pego o meu diploma, eu não posso sair por aí cultivando a imagem do Leonardo, não. Eu tenho que sair por aí falando o seguinte: gente, eu formei numa faculdade com muito sacrifício, mas eu estou aqui para falar para vocês que existe uma cultura que eu estou estabelecendo, e ela não é minha, eu recebi ela do meu Senhor. Cultivar a terra é estabelecer a cultura do Senhor na terra. Cara, olha que maluco. Vamos usar mais um exemplo aqui, só para vocês entenderem. 3 trabalhadores estavam numa pedreira. Não sei se, às vezes, as pessoas moram um pouco longe aqui, eu não sei se aí chama pedreira também. Pedreira é um lugar onde faz aquelas pedrinhas, sabe? Aquelas pedrinhas que usam em construção. E 3 trabalhadores estavam numa pedreira e passou um homem. E um homem chegou e perguntou para o primeiro trabalhador, né? Meu amigo, o que o senhor está fazendo aí? O que o senhor está fazendo aí? O primeiro responde irritado: eu estou talhando pedra, você não está vendo? Eu estou talhando pedras, você não está enxergando? Aí o cara fala: bom, beleza. Ele chega no segundo e pergunta: ô irmão, no mesmo lugar, um amigo, um colaborador da mesma empresa, o que você está fazendo aí? Ele pega e fala assim: eu estou ganhando 200 libras por semana, ou vamos mudar aí, R$200 por semana. Que eu peguei essa história no contexto europeu. Eu estou ganhando R$200 por semana. E aí ele chega no terceiro e fala: ô meu amigo, o que você está fazendo aí? O terceiro para, abaixa a ferramenta
deixa onde que estava, olha para a cara dele e fala assim: eu estou construindo uma catedral para Deus. Qual que é a moral dessa história? Que quando eu e você compreende que o nosso trabalho não é simplesmente um meio que nós nos alimentamos, mas é um lugar onde nós estamos construindo uma plataforma para a manifestação da glória de Deus, tudo fica diferente, cara. Tudo fica diferente. A pergunta é: como eu posso fazer uma planilha para glorificar a Deus? Como eu posso fazer uma planilha para glorificar a Deus? Sabe? Nós precisamos ter a consciência de que as obras que realizamos através do nosso trabalho é uma restauração daquilo que foi manchado pelo pecado, para o grande dia do espetáculo, onde Deus se manifestará entre nós. Fundamentação disso tudo que eu estou falando para vocês aqui é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo vai falar: portanto, se vocês comem, ou se vocês bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eis aí o vocacionamento do ser humano. Tudo o que eu faço é para a glória de Deus. E cara, o Senhor nos entregou o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo. E eu estou falando numa perspectiva de vista de adoração, porque muitas das vezes a Ellen e a Isa acabou de cantar aqui. E eu sou fascinado na voz da minha esposa. Meus irmãos, ela cantou para mim no casamento, eu chorei igual criança. Vocês não devem ter um vídeo rolando aí na internet. Eu vou achar, vou postar. Mas voltando aqui, né? Quando a gente vê a Ellen cantando, ou a Isa cantando, as meninas que cantam, ou os meninos que tocam, a gente fala: pô, isso aí é adoração. Ó, os caras adoram muito bem. Porque nós vinculamos a adoração com música, e não, a adoração é todo o altar que nós construímos através das nossas mãos. Aí você pode falar: como assim altar? Cara, você que é engenheiro, quando você faz a planta de um prédio, é para glorificar quem? Quando você que é professor e monta uma aula para ajudar os seus alunos, é para glorificar alguém? Quem? Você mesmo? Porque eu posso muito bem estar fazendo uma função nobre com a intenção errada. E olha o grande risco que nós corremos quando talvez eu estou pregando o evangelho para a minha glória. Cara, que o Espírito Santo tire isso dentro do coração de todos os pregadores, inclusive do meu. Que eu possa fazer todas as coisas para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Reconhecendo um altar de adoração para o Senhor. Terceiro ponto e último que eu quero falar com vocês nessa noite aqui. Gente, está fazendo sentido para vocês? Manda aí, olha para o irmão que está do seu lado, se tiver com algum irmão aí, fala glória a Deus, para eu beber água aqui. Glória a Deus. Cara, estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Terceiro ponto, como cristãos, por que trabalhamos? E talvez esse terceiro ponto é um ponto que nós podemos colocar um selo, uma marca do Dizascope ou da família Dizascope. Nós podemos ver que o terceiro ponto é por que, na verdade vou voltar, né? Como cristãos, por que trabalhamos? E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é porque trabalhar é o meio de beneficiar uma comunidade. Trabalhar é o meio de beneficiar uma comunidade. Dentro disso, eu quero falar para vocês que nós cristãos, cara, gente, eu estou falando com um crente aqui, eu acho que todo mundo está aí, está crente, se não é, vai se converter em nome de Jesus agora, hoje, em nome de Jesus. Oramos para que o Espírito Santo abra os seus olhos. Existe uma forma errônea quando nós olhamos para o trabalho, quando nós achamos que o trabalho é um benefício para si, é um benefício para mim próprio. E deixa eu te falar uma coisa, não! O trabalho é um meio que nós usamos para beneficiar a comunidade. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar, Efésios capítulo 4, versículo 28. Ele está trazendo dois contrapontos entre o homem que estava em Adão e agora se converteu e está em Cristo, ou melhor, que nasceu de novo pelo novo estilo de vida. Cara, deixa eu falar uma coisa. Ele fala o seguinte, 4:28, Efésios 4:28. Falava devagarzinho porque eu vou rápido aqui, eu sou mineiro. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Então ele está falando com um ladrão, quanto mais com um honesto. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom,
para que tenha o que repartir com o necessitado. Cara, o trabalho é o meio que nós utilizamos para beneficiar uma comunidade. Levítico, capítulo 19, versículo 9, vai falar assim: quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente o canto do seu campo. Então, olha comigo, quando você fizer a colheita da terra de quem? Da sua terra, da minha terra. É Deus falando para nós, através da lei levítica. Olha, Leonardo, olha, Ana, olha, Lucas, olha, Otávia, Patrícia, Ellen, todo mundo que está aqui. Quando vocês forem colher a sua terra, ou quando vocês forem receber o fruto do seu trabalho, não pega tudo, não. Deixa um pedaço separado para os necessitados. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita. Nem volte para recolher as uvas que tiverem caído no chão. Deixe-as para os pobres e estrangeiros. O trabalho é o meio pelo qual nós usamos para abençoar pessoas, cara. Olha o que Martinho Lutero, um dos grandes reformadores que nós temos relatos dele, né? Eu quero falar para vocês aqui, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Todo exemplo que eu der de homens que não seja Cristo, todos são pecadores e falhos, inclusive eu, tá? Por que eu explico isso? Porque às vezes eu cito Martinho Lutero, vou citar algumas outras pessoas, e eu quero que você compreenda que eu não concordo com tudo que eles fizeram. Eu concordo com as partes boas que eles manifestaram. Então, Martinho Lutero é um grande homem de Deus, mas ele era um antissemita. Ele detestava judeu. João Calvino era um grande homem de Deus, mas ele consentiu num julgamento para que o homem fosse condenado de morte. Então, todos os homens erram. Eu erro. E a pergunta é, você não erra? Então, só para fechar parênteses aí, ninguém depois achar que eu concordo com tudo que a pessoa está falando. Mas trabalhar ao meio de beneficiar uma comunidade. E segundo Martinho Lutero, no seu Catecismo Menor, um livro chamado Catecismo Menor, se eu não me engano, saiu a versão em português agora, ele fala que nós somos máscaras de Deus para servir as pessoas. Cara, você está entendendo o que eu estou falando? Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase, que a minha porta seja a última que um necessitado vai bater. Em qual sentido que ela está falando? Que depois que aquela pessoa bater na minha porta, ela não seja mais uma pessoa necessitada. Cara, nós somos as máscaras que Deus utiliza para abençoar pessoas. Nós somos a máscara que Deus utiliza para abençoar pessoas. Eu quero usar um exemplo com vocês do grande Martin Luther King, só lembrando que vale o mesmo quesito para Martin Lutero, tá? Que eu não concordo com tudo, mas em partes eu concordo. Eu quero usar as boas coisas que esses homens fizeram. No discurso que ele fez em 1963, numa cruzada onde ele estava lutando pelo fim do racismo, pelo fim do nojo, chamado divisão entre pessoas por causa de cor de pele. Essa coisa mais ridícula que o ser humano criou, cara. Ele chega e ele fala o seguinte: este é o momento. Martin Luther King como advogado, tá, gente? Um cara que estava advogando pelas causas dos negros, para que os negros fossem tratados como seres humanos, como todos são, independente da cor de pele. Este é o momento de fazer da justiça uma realidade para todos, filhos de Deus. Esse é o momento de fazer da justiça uma realidade para todos os filhos de Deus. Entenda que Martin Luther King era um advogado que poderia advogar a sua causa e da sua família, não, mas ele morreu servindo o próximo. Ele não fez só por ele fez a vocação, o trabalho dele, que era ser um advogado, como servir o próximo. Ele foi até o final lutando pelos direitos dos negros, advogando conforme a sua vocação, segundo a vontade de Deus, e por consequência, foi assassinado em Memphis, em 4 de abril de 1968. Está aqui um homem que morreu trabalhando para o outro. Está aqui um homem que entregou a sua vida para que outras pessoas fossem beneficiadas através do seu trabalho. Nós não estamos falando de Martin Luther King como pastor batista que era. Não, nós estamos falando de Martin Luther King como advogado que era norte-americano. Ele deu a vida dele para quê? Cara, para que outros fossem beneficiados. Olha comigo, gente do céu, olha comigo Lucas capítulo 16, versículo 11. Lucas 16, 11. Assim,
Se vocês não forem justos em lidar com os negócios, com os trabalhos deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza celestial? Como cristãos, muitas das vezes, eu e você reclama de entregar uma planilha, de fazer hora extra ou de ir trabalhar um dia a mais. A pergunta é, será que realmente queremos dar a nossa vida pela causa do Evangelho? Cara, precisamos pensar sobre isso, gente. Porque se eu não estou disposto a servir o meu próximo, vindo trabalhar mais um dia, você pode falar, Léo, mas a minha empresa é usurpadora, ela está me sugando inteiro, a minha empresa, mas deixa eu te falar uma coisa, não é sobre o que o outro é sobre o que a nossa natureza é. Servos. Servos. Se eu pudesse resumir essa pregação em uma só coisa, em uma só frase, se você precisar anotar uma só frase, você anota essa que eu vou te falar agora. Trabalho é o investimento de energia manual, mental ou de ambas, no serviço ao outro, que traz satisfação para o trabalhador e benefício para a comunidade e glória para Deus. Eu termino essa pregação com um exemplo que aconteceu comigo e com a Ellen em Campos do Jordão. A gente foi comemorar nosso aniversário de casamento. A gente foi comemorar nosso aniversário de casamento em Campos do Jordão. A gente foi bem naquela época de julho ali, né? Julho e agosto. E era muito frio, gente. Gente, Campos do Jordão é muito frio. Gente, é muito frio. Se você não foi lá, é muito frio. Eu lembro que a gente chegou no portal da cidade assim, né? Um portal muito bonito, a cidade de Campos. Aliás, se tiver alguém aqui de Campos do Jordão, a cidade muito bonita. A gente chegou lá e aí a gente parou ali parou na entrada do portal, e aí tinha uma moça, uma senhora, já entregando o panfleto. Eu lembro que ela abriu assim a porta, e eu coloquei o braço para fora, assim, para pegar o panfleto, aí meu braço congelou, assim, de tão frio que estava. Estava tipo uns 3 graus, no termômetro do carro estava mostrando 3 graus. Meu irmão, eu falei assim, cara, amanhã eu vou colocar todas as blusas que eu tenho na minha vida para andar nesse lugar. Cheguei no hotel, abri a mala e eu percebi que eu só tinha 2 blusas. Eu já estava usando ela no meu corpo. Então, provavelmente, eu passaria frio. Aí você pode falar, Léo, mas qual é a lição e a moral disso aí? Calma que eu não terminei a história ainda, irmão. Tenha paciência, em nome de Jesus. E aí a gente saiu, comemos fundi, um jantar romântico, comemoramos 5 anos de casado, um ano retrasado, 4 anos de casado, né? E 5 anos de casado, eu esqueço, glória a Deus, ela está aqui, não tem problema. E aí a gente comemorando 5 anos de casado, lá em Campos do Jordão, aquele frio à noite, a gente de blusa, juntinho ali, comendo um fundi de morango, um fundi de queijo. Cara, que tempo incrível. A grande questão é que a gente levantou no sábado, a gente saiu também para passear. A gente foi andar de bondinho, sabe aqueles bondinhos que tem assim, né? E aí eu saí do hotel e aí eu olhei no termômetro e falei, cara, tá 25, 23 graus, não me lembro certamente assim, mas eu lembro que já dava para ir de camiseta. Eu falei, pô, não preciso de blusa. Tirei minha camiseta, tirei minha blusa, deixei no carro e desci para o centro da cidade. Né, o nosso hotel é um pouco afastado, mais na montanha assim, e a gente desceu para o centro da cidade. Quando eu cheguei no centro da cidade, meu irmão, o que comecei a ver? Um monte de gente de blusa, só que estava calor, porque lá de noite faz muito frio e de dia faz muito calor. E quando a gente chegou lá, eu olhei para as pessoas e falei, nega, olha só, olha que coisa maluca, nega. O povo está de blusa. E tá calor, eu tô aqui vestido de camiseta, e os caras tá 24 graus, cara. O que esses caras estão fazendo de blusa? E naquele momento o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Naquele momento o Espírito Santo olhou para mim e falou, Léo, presta atenção. Essas pessoas estão anunciando uma estação que está por vir, e assim também somos todos nós, os cristãos. O que eu estou querendo te dizer, cara? Que ainda que você não compreenda o porquê você está com uma roupa diferente da estação atual, você está anunciando que em breve virá uma nova era, uma nova estação que é diferente dessa, que é corrompida e marcada pelo pecado, e por causa disso, você é um João Batista, você é um precursor, aquele que está com uma blusa anunciando uma estação que está por vir. Quem é o trabalhador na perspectiva de vista do reino? É aquele que trabalha, porque faz parte dele.
é aquele que trabalha para glorificar a Deus, mas também aquele que trabalha para beneficiar uma comunidade. Eu citei Martinho Lutero, eu citei Martin Luther King, mas essas pessoas seguiam uma só pessoa, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Olha comigo, João capítulo 5, versículo 17. Mas Jesus lhe disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Se nós queremos ser de fato Jesus Cop, não nos basta ser mansos e humildes, nós precisamos também trabalhar na perspectiva de vista a qual o nosso Senhor, chamado Jesus Cristo, também trabalhava. Gente, deixa eu te falar uma coisa, cara. Ele foi o primeiro a estrear a nova vestimenta. Ele foi o primeiro a vir para a humanidade num estilo de vida em que os fariseus não compreendiam, os saduceus não compreendiam, os gregos filósofos da época não compreendiam. Mas em um determinado momento, ele fala: cara, em breve virá um reino, em breve eu governarei, em breve todas essas coisas que vocês estão vendo vão se passar, mas deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje, me copiem, me sigam. E nós falamos: pô, Jesus ama as pessoas de fato, e como ele manifesta isso? Entregando o melhor que ele tem, se for necessário, até a morte. Somos cópias de Jesus, chamados sim para a mansidão, para a humildade e para o amor. Mas nós somos chamados também para realizar o serviço numa perspectiva de vista celestial, onde eu me realizo no ato do trabalho, onde eu glorifico a Deus a partir do altar que eu faço com as minhas mãos e onde eu sirvo a comunidade, se for necessário, com as nossas vidas. Que a partir de hoje você olhe para o trabalho não mais como algo que você precisa, mas como parte de quem você é. Que nós possamos, na verdade, que o Espírito Santo possa alterar nossa mente nessa noite, cara. Você é parte daquilo que Deus está fazendo na terra, e Ele nos chama. Deixa eu falar uma coisa. Talvez você pode estar considerando: nossa, esse trabalho que esse menino está fazendo aí, cara, é muito bonito, ele está pregando o evangelho. Poxa, o Douglas com a Val, eles pregam, as meninas cantam, é um trabalho santo. Não. Santo é você. Agora nós santificamos as coisas através daquilo que nós fazemos. Então entenda, não é mais sobre ter um discurso, porque Sócrates, Platão e Aristóteles tinham um discurso, tinham um ensino, mas o discurso foi santificado agora pela mensagem que traz vida. Não é sobre fazer música, porque o funk imoral traz música, o rap agressivo traz música, o sertanejo, eu ia fazer uma brincadeira, mas deixa pra lá, desnecessário faz música, mas agora não é mais sobre fazer música, agora é sobre fazer uma música que vai servir a pessoa, onde eu me realizo e glorifico a Deus também nesse ato. Dentro disso, a pergunta que nós precisamos responder nessa manhã, melhor, nessa noite, que eu preguei de manhã também. Como eu glorifico a Deus trabalhando amanhã na segunda-feira? Amanhã é na segunda-feira, cara. Amanhã é segunda-feira. Deixa eu te falar uma coisa, a partir de hoje, seja livre da mentalidade de culto. Aí você fala: poxa, como assim, cara? O menino está pregando heresia, não. Nós não temos mais um momento de culto. Nós temos uma vida cultica. Está entendendo como é que é diferente? É uma vida cultica. Em todos os momentos estamos aqui cultivando, gerando a cultura celestial naquilo que nós fazemos com as nossas mãos. Vamos orar.